A paz do Senhor Jesus. Quero aqui nesta tarde fazer menção da palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 32, que diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, quando Salomão ele fala de honra aqui, ele está falando primeiramente de humildade. Aquele que despreza a correção, ele está desprezando também a repreensão e também está desprezando o entendimento. Ele não está entendendo o que o Senhor quer. Então, antes de eu ser honrada, eu tenho que ser humilhada. Antes de eu passar pelo vale da exaltação, eu tenho que passar pelo vale da humilhação. Então, quando Salomão ele fala da humildade, ele está falando da sabedoria e da capacitação. E aqui o Senhor ele fala com Salomão, né? E ele escreve esse versículo também no verso 12, né? Do capítulo 18, que diz aqui, ó: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. De novo, ele fala, conferindo aqui sobre a humildade. Então, o que eu aprendo sobre humildade, que antes de eu ser honrada, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser submissa a toda a liderança, submissa ao meu esposo, submissa ao meu pastor, submissa às autoridades dentro da cidade. Eu tenho que obedecer. Aí eu sou honrada. Quando eu quebro o princípio de obediência, eu estou quebrantando a lei e dessa forma estou cometendo transgressão. O primeiro casal, ao quebrantar a lei do Senhor, ao transgredir, foi Eva, lá no jardim, quando Deus deu um decreto para que eles obedecessem, não transgredissem, e ela veio a transgredir a lei, ela veio desobedecendo e trazendo a consequência da queda. Então, antes de eu ser honrada, eu devo ser obediente, porque a palavra de Deus diz que o primeiro é como o último e o último como o primeiro. Então, na hierarquia espiritual, o maior vai servir o menor e o menor submisso ao maior. Então, o que eu aprendo aqui? O maior, ele tem que obedecer como se ele fosse o menor, e o menor também obedecer como se fosse o maior. E outro dia nós nos deparamos com uma situação de uma obreira, casal de obreiro, que estava se desmembrando de uma certa congregação por conta de uma reunião que o pastor, o líder daquela congregação fez, fazendo algumas mudanças naquele corpo congregacional, tirando ela de primeira dirigente para ser a terceira dirigente do círculo de oração. O que eu entendi ali é que aquele pastor estava sendo direcionado pelo Senhor para fazer aquelas mudanças, mas o que faltou naquela serva de Deus foi obediência, foi submissão. Quando ela se levantou contra a autoridade do pastor, ela já estava se desonrando, tirando a própria honra dela mesma. Porque quando eu tiro a honra de alguém, eu estou tirando a própria honra de mim. Então, e ela veio a transgredir, ele acabou perdendo a benção. E aí ela estava contando essa situação para nós. E como se aquilo fosse tudo muito bonito que ela estivesse fazendo, né? Mas o que eu pude perceber foi uma falta de sabedoria e de obediência da parte dela, quando ela não quis ser a terceira dirigente, porque ela sendo a terceira dirigente, ela ia delegar tarefa para as demais que estavam chegando, para a primeira e para a segunda. E como ela não teve sabedoria para obedecer a palavra de Deus, a entender o trabalhar de Deus, ela veio a tropeçar. Aí entra aquela palavra de Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então, o que faltava naquela serva de Deus era o conhecimento da palavra, era o ler a palavra de Deus.
Porque se ela estivesse lendo a Bíblia, pautada na palavra, ela não tinha tropeçado, ela não tinha perdido a bênção dela. Ela tinha continuado ali naquela congregação, e visto que o líder dela estava querendo honrar ela e não desonrar. Mas quando ela entendeu que ele estava querendo tirar a honra dela, ela se rebelou, se levantou contra a autoridade de Deus que estava sobre ele e acabou tropeçando, né, transgredindo os princípios do Senhor e acabou perdendo a bênção dela. Então, por isso Salomão escreve nesses versículos: adiante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Obedeça. Quer ser honrado? Se humilhe. Porque Pedro falou que nós temos que se humilhar debaixo da potente mão do Criador para que ao seu tempo ele nos exalte. Então, a seu tempo. Então, o tempo é do Senhor. Mas enquanto isso eu tenho que me humilhar e aceitar os processos de humilhação na minha vida, para que eu não venha perder aquilo que o Senhor tem para mim, aquela capacitação, aquela bênção, aquele presente que Ele tem para me entregar. Então eu vi que faltou nessa serva de Deus, nesse casal de obreiro, obediência da parte de Deus para a vida dela. E aí ela veio a transgredir e perdeu a bênção dela. Quantas vezes, né, nós perdemos a nossa bênção por conta de falta de sabedoria, falta de obediência e falta de submissão aos nossos líderes. Porque quando nós se levantamos contra qualquer tipo de autoridade, seja ela governamental, seja ela espiritual, né, toda a autoridade na terra é constituída por Deus, nós estamos quebrantando a lei do Senhor, nós estamos transgredindo tanto a lei do homem quanto a lei da graça e trazendo sobre nós consequência daquele pecado, né, desse pecado, o qual foi o pecado que entrou no mundo e veio trazendo a transgressão e a queda do homem. Então hoje o que o Senhor faz é tentar restituir pela palavra dele aquilo que foi roubado de nós lá no princípio. Então o que o Senhor quer que nós adquire entendimento, que nós adquire conhecimento. Então vamos ficar aí com a palavra de Deus, a meditação da palavra do Senhor e entender o que é princípio de honra, o que é obediência, o que é honra. Então vamos obedecer para que não venhamos cair no pecado da transgressão, da quebra de princípio, que é a transgressão, que é chamada de transgressão. A palavra transgredir significa passar adiante. Eu querer ser mais do que uma autoridade que foi constituída primeiro que eu. Então eu nunca posso querer ser o primeiro, que eu venha sempre querer ser o último, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros como os últimos. Então todo guerreiro, quando ele está sendo bem preparado para a guerra, todo soldado, ele espera a ordem do comandante. Nós não podemos sair antes da ordem do comandante. Quando vamos servir o quartel, tem sempre um líder maior, um comandante que vai governar, que vai delegar as tarefas. E no reino espiritual também é do mesmo jeito. Até o próprio Jesus, ele obedece hierarquia. Deus é o comandante de Jesus, Jesus é o comandante da igreja e o esposo, o comandante da esposa, e assim sucessivamente, que venhamos aprender o que é obedecer à autoridade, tá? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então vamos ficar com essa palavra e aprender que adiante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde. Quer ser honrado? Obedeça. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.